Boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém. Todos que venceram o frio, a preguiça. Glória a Deus. Vamos dar início a mais um culto. Glória a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João 20. João 20. Lá no finalzinho do 20, nos dois últimos versículos, no verso 30, diz assim: verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro. Esses, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Amém. Então, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito aqui no Evangelho segundo escreveu João, é só uma palhinha, né? Um resumo, um breve resumo do que Jesus fez, de todos os milagres que Jesus fez. Amém? Amém. Eu creio que não teria como colocar tudo num livro só, todos esses milagres e catalogá-los. Então, eles simplesmente resumiram bastante, para que nós possamos crer. E tantos mil anos depois, nós estamos aqui lendo e crendo naquilo que Jesus fez. E não só lemos e cremos que aconteceu, mas cremos também que ainda hoje esses milagres podem acontecer. Amém? Nós somos provas de milagres, nós vimos milagres, nós somos milagres vivos. Amém? Amém. E aqui no 31 foi algo que assim deixa pensante, né? Esses foram escritos para que possais acreditar que Cristo é o Filho de Deus, para que tenhais vida em seu nome. Amém? Amém. Então a palavra de Deus ela traz vida, ela é viva. Por isso que a gente pode ler ela da frente para trás, de trás para frente, quantas vezes quiser. A gente sempre vai ter uma revelação. Deus sempre vai falar conosco, porque a palavra dele é viva. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos colocar de pé. Obrigado, Jesus. Em esse lugar, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Vem, Jesus, na presença deste noite, Senhor. Obrigado, Senhor. Esse louvor eu amo muito ele, porque a letra dele é simples e diz: eu quero conhecer Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu sempre me questionei sobre essa letra, mas com o tempo eu fui entendendo que o verdadeiro conhecer Jesus, porque o mundo inteiro pode dizer que conhece a Cristo, mas muitos conhecem apenas de ouvir falar. Amém? Mas eu creio que nessa noite eu e você conhecemos Cristo de verdadeiramente ter um encontro com Ele, verdadeiramente ter algo mudado na sua vida. Obrigado, Jesus. Eu já fui um desses que conhecia Cristo por ouvir falar, mas hoje, graças a Deus, eu agradeço ao Senhor por ter tido experiências com Ele. Amém? Amém. Então, que a gente nunca cesse de buscar essas experiências com o Espírito Santo de Deus, que a gente nunca cesse de querer conhecer mais a Cristo. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos adorar a Ele. Obrigado, Jesus. Eu
seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tu és o único digno, Senhor, de receber todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, Pai. Em nome de Jesus, queremos te dar o nosso louvor essa noite, Pai. Que possamos, Senhor, abrir a nossa boca e render-te glórias, graças, Senhor. Em nome de Jesus, por tudo que tem feito, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Digno de honra, digno de Aleluia, glória. Jesus.
coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Essa canção reconhece verdadeiramente a nossa oração. Aleluia. Que nós viemos verdadeiramente Obrigado, Jesus. se tornar um altar para o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero deixar com vocês uma palavra em 1 Reis, capítulo 17. Obrigado, Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 17 e o verso 8. Amém? Passa ali Samuel, e aí vem 1 Reis. Glória a Deus. Capítulo 17 e o versículo 8. Amém? 17, né? Isso, capítulo 17 e o verso 8. Amém. Número Diz assim: Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Apronta-te, vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o teu sustento. Olha que loucura isso aqui. E ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traga-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou mais uma vez e lhe pediu: por favor, traga-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija Aleluia. jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Imediatamente, versículo 15, ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo conforme a palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Amém? Amém. Tremendo isso aqui, porque Deus manda o profeta procurar uma viúva que ia dar sustento para ele. E a viúva não tinha mal e mal o sustento para ela mesma. Ai, que Deus doido. O segredo para uma vida financeira próspera não é a gente esperar ter para fazer, e sim fazer algo com aquilo que nós já temos nas nossas mãos. Amém. Porque todo mundo tem alguma coisa, né? A gente tem o costume de dizer que não tem
não tem dinheiro, que não tem pão, que não tem leite, que não tem carne, que não tem... Mas alguma coisa a gente sempre tem. Às vezes a gente não tem tudo, mas alguma coisa a gente tem. E é daquela coisa que a gente tem que Deus libera uma unção de multiplicação. A partir do momento que eu uso aquilo que eu tenho, aquilo que Ele já me deu. Essa viúva disse para o profeta, eu não tenho nada. E aí depois ela fala, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. Daquilo que ela tinha, ela entregou na mão do profeta. E ela recebeu de volta multiplicado aquilo que ele deu, que ela deu, né? Então no verso 15, 16 a gente leu ali. Ela fez tudo como ele havia dito. E eles comeram fartamente por muitos dias. E a farinha não acabou. E o azeite não acabou como ela achou que ia acontecer. Uma unção de multiplicação veio, né? A abundância, a fartura, o sustento veio. A partir do momento que ela pegou aquilo que ela tinha e ela deu na mão do profeta. Então, às vezes a gente tem medo de dar, tem medo de semear, tem medo de ofertar, tem medo de dizimar, porque a gente acha que vai faltar. E eu vou dizer para você que muitas vezes eu deixei de ofertar e dizimar com medo de faltar. E sabe o que aconteceu? Faltou. No outro dia. Mesmo eu não semeando. A diferença é que além de ter faltado, eu ainda não tinha uma semente para colher depois. Eu ainda não tinha em depósito diante de Deus. Porque eu tive medo de semear. Quando na verdade tudo que a gente precisa é dar. Aleluia. Esse é o segredo. Dai e vos será dado. O versículo, Jesus não ensina que eu tenho que esperar ser dado para dar. Jesus não diz, vai ser dado para ti, então depois tu dá. Não, ele está dizendo, dá. Depois vai ser dado para você. Então a gente fica primeiro esperando ser dado para mim. Quando eu tiver, quando eu conseguir, quando. E esse quando nunca vai chegar, porque a gente não faz nada nem com o pouco que a gente tem. E até isso que a gente tem acaba sendo tirado, porque a gente não faz nada, nem com aquele pouco que a gente já tem. Então aqui essa viúva deixa isso muito claro, que se você não der, mesmo que seja do pouco que você tem, nem aquele pouco vai se multiplicar para voltar para você, e no fim você fica sem nada. Dar. Uma vez alguém falou, o dom de adquirir riquezas. Dar. Então se a gente entender esse princípio, a gente começa a semear para valer, como diz a palavra, de manhã, de tarde, sem repousar a minha mão, porque eu não sei qual semente vai brotar, se é uma, se é duas, ou se todas vão dar fruto, e se todas derem fruto, a gente só vai saber se a gente semear, né? E às vezes a gente diz, eu não dou porque eu não tenho, e na verdade a gente não tem justamente porque a gente não dá. A gente está aprendendo isso nesses dias. Ah, eu não dou porque eu não tenho. Não, tu não tem porque tu não dá. Se tu começar a dar daquilo que tu tem, aquilo volta depois para te multiplicar. Você vai começar a ter. E ter em abundância. A colheita sempre é multiplicada, amém? É a matemática de Deus. Ela é assim, ela é diferente, a gente não sabe explicar, né? Deus espera que a gente dê do pouco que nós temos, ainda que seja pouco, mesmo em momentos de aperto e dificuldade, para que Ele possa manifestar o seu poder de provisão. Aleluia. Se você der no meio da abundância, Obrigado, Jesus. você tem sobrando. Você vem e oferta tranquilamente, porque você tem sobrando. E aí você vai achar que o que você tem é porque você é o cara, você é bom, você tem para dar. Mas quando você dá no meio de apertos ou dificuldades, ou no meio de um teste, ou no pouco que você tem, Deus vem e faz um milagre. Não tem como você pegar essa glória para você. Você é obrigado a dizer, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Porque é Ele que pega do nada e transforma tudo na nossa vida. Amém? Amém. Então Deus nos desafia hoje. O Senhor nos desafia a lançar uma semente de fé e ver a manifestação do Deus da provisão sobre as nossas vidas. Aleluia. Independente de quanto você tem, o tamanho da sua semente,
não importa para Deus. O importa é que você tenha fé o suficiente para depositar nele a sua confiança, inclusive com as suas finanças. Se você não consegue confiar, se eu não consigo confiar um pouco que eu tenho, como vai ser o muito? Nem vou chegar lá no muito. Como vai ser quando tiver muito? Nem vai chegar no muito. Porque o princípio é, seja fiel um pouco e você é colocado sobre o muito. Amém? Então nessa noite a gente vai fazer como essa viúva. Ah, eu não tenho. Não, peraí, eu tenho um pouco. Mas eu tenho. Então dá. Porque tu vai dar para sustentar. Aqui o profeta representa a obra de Deus. O sustento para o profeta era como hoje nos nossos dias um sustento para a obra de Deus. Então você vai ter. E você vai semear no reino. E você vai ter para sustentar os seus caminhos. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos semear então? O azeite não vai faltar. A farinha não vai acabar. E o Senhor vai fazer chover sobre a sua terra. Amém? Amém. Vamos colocar diante do Senhor então a nossa semente e estaremos orando em seguida. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor essas sementes, as sementes do teu povo que estão no altar. Tua palavra fala que o altar do Senhor santifica as ofertas. Então nós declaramos essas sementes santas a Ti, que elas se convertam em almas, em vidas para o Teu reino, que esta obra cresça e apareça sobre a face da terra para que haja salvação de muitos daqueles que precisam ser alcançados segundo o Teu propósito. Também na vida financeira do Teu povo, que venha um tempo de multiplicação, de abundância, de fartura, de suprimento das necessidades, como o profeta liberou sobre ela, aquela viúva, a palavra nós liberamos sobre o Teu povo nesta noite também, a Tua palavra que diz que a farinha da panela não vai se acabar, que o azeite da botija não vai cessar, e o Senhor fará chover sobre a terra, sobre a vida financeira do Teu povo. Nós declaramos portas abertas, céus abertos, provisão, bênção sem medida, alcançando os Teus filhos, o suprimento para cada uma das necessidades, celeiro cheio, geladeira cheia, armário cheio, carteira cheia, conta do banco cheia. Nós declaramos tudo cheio em abundância, em dinheiro, em provisão, em recurso, em mantimento, em roupas, em calçados, em tudo que o Teu povo precisar. Remove a ansiedade, a preocupação, o medo do nosso coração, porque o Senhor nos garante: pede e vos será dado, dai e vos será dado, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso depositamos diante de Ti as nossas sementes de fé, crendo no Deus da provisão, que é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Nessa noite nós vamos receber o nosso apóstolo com uma palavra do coração de Deus para nós. Amém. Diretamente do Miravicé de Itajuba para o Itinga, no oeste, o apóstolo Antônio. Glória a Deus. Receba ele com a aplauso ao Senhor. Amém. Que bênção, glória a Deus. Senhor é bom. Aleluia. Tenho muita alegria, gratidão de estar aqui hoje. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Quero compartilhar, queridos, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração no dia de hoje. Eu estou fazendo assim estou ministrando nas igrejas, no nosso ministério, a respeito do Espírito Santo, porque Deus colocou esse fogo no meu coração. Amém. Só que hoje eu estava orando, pedindo uma revelação em cima de uma palavra, e Deus
Deus falou diferente comigo. João capítulo 13. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Aleluia. Quero falar sobre servir. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Versículo de número 1. A seguir a Bíblia diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se na ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? E respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. E depois que lhes lavou os pés a todos, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, felizes são vocês se os fizerdes, ou se as fizerdes. Isso. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te damos o louvor nesta noite pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Podemos adorar o teu nome, podemos estar reunidos em nome de Jesus como igreja. Oro pedindo que o Espírito Santo tenha liberdade de nos ministrar a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e nos desperte para o nosso verdadeiro propósito como cristãos e como igreja. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor faça um milagre dentro de nós. Sim, Senhor. Aquilo que os homens não conseguem fazer, o Senhor faça dentro de nós pela tua palavra, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir cada palavra dita a nós. Sim, Senhor. Então, que esta palavra que o Senhor está nos enviando nesta noite, ela não volte vazia, mas ela produza em nós frutos de eternidade, que glorifiquem o teu nome. Nós queremos, Senhor, queremos de todo o coração que o Senhor faça isso dentro de nós, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos, cremos e recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Palavra poderosa, né? Lava pés. Eu fiquei impactado. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, essa palavra, ela me aperta o coração. Porque nós não merecíamos nem a salvação, né? nem estar assim destinado à eternidade, livres do peso do pecado. Mas Jesus nos amou.
E escrevendo a carta aos Romanos, eu gosto da expressão de Paulo, quando ele diz que ele provou o seu amor por nós, sendo que ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Jesus nos serviu sem nós merecermos, né? A gente olha para esse texto, a gente identifica os 12 discípulos aqui, porque o próprio Judas está aqui no meio, né? E interessante que as Escrituras começam no capítulo 13 já falando que amou a todos até o final. Então esse todos, Judas está incluído. Verdade. Judas estava nessa reunião de lava-pés. E Jesus ele fez uma coisa que o judeu não tem o hábito de fazer. Ficar despido na frente dos outros. Aqui, se a gente prestar atenção aqui, a gente entender o que o texto está falando, Jesus literalmente ele se despiu completamente. Meu Deus. E com uma toalha ele se cingiu. Isso era vergonha para o judeu. E Jesus, o que ele estava fazendo ali, tanto é que quando Pedro vê, Pedro fica chocado. Ele diz, não, tu não vai fazer isso comigo, não. Tu não vai tirar a toalha para enxugar o meu pé. Eu penso que Pedro não estava preocupado com a água que ia passar pelos pés dele, mas sim com a atitude de humilhação que era estar despido. Verdade. Eu gosto muito da Bíblia. Filipenses diz que ele se despiu da sua glória. Eu acredito que Paulo, quando estava falando disso, ele estava falando também referente a essa situação, porque Jesus literalmente, ele mostrou tudo. Meu Deus. Ele se expôs totalmente. E ele fez aquele trabalho que só os escravos faziam dentro da casa do judeu, que era lavar os pés das pessoas que eram recebidas na casa. O escravo ele tinha uma função, ele limpava a casa, fazia a comida e os trabalhos pesados da casa também eles faziam. Porém, eles eram encarregados de lavar os pés dos convidados que fossem convidados pelo dono da casa para estar dentro de casa. Como pode isso? Eu fiquei lendo hoje, eu fiquei pensando nessa passagem. Eu disse, como Jesus deu uma prova de humildade tão grande, porque ele desceu ao nível dos escravos, daqueles que eram responsáveis de lavar os pés das pessoas. E quando ele faz isso, ele está nos ensinando, diz o texto, não nos ensinando só a nós nos humilharmos, mas a servir pessoas, porque lavar o pé é literalmente servir. É literalmente a gente dá o nosso tempo, a nossa força, a gente se esvaziar das nossas responsabilidades como pessoas. Por exemplo, vocês saíram de casa, decidiram vir aqui, de uma forma também estão servindo. O pastor Carlos Júnior e a pastora Bárbara também deixaram sua casa, seu conforto, pegaram Noah e vieram também a essa casa para nos servir. Eu acredito que não há uma maior prova de amor pelo reino do que essa de a gente entender que quando a gente serve a pessoas, a gente está cumprindo o mandamento que Jesus também cumpriu, que Jesus também fez. Ele se despiu, a Bíblia diz que ele tirou tudo para lavar os pés dos discípulos, para lhes ensinar, diz o texto. Se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz essas coisas para vocês, eu quero que vocês também façam isso com os outros. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que ele falou primeiro aqui aos discípulos, para Pedro. O que eu vou fazer agora, vocês não vão entender. Nós só vamos entender depois. Por que a gente precisa do depois para entender? Porque tem coisas que não entram no nosso coração. A Bárbara estava falando de oferta, eu sei que oferta é uma coisa que para entrar no nosso coração a gente tem que estar muito crente. Porque a gente, às vezes, a gente separa isso, a gente acha que Deus não se importa com o bolso da gente. Isso é mentira, Deus se importa. Deus se importa com tudo, com a nossa saúde, com o nosso viver o reino, com a nossa prosperidade. Deus, ele tem a atenção dele voltada para todos nós. Porém, como nós servimos ao corpo de Cristo? Quando eu comecei a meditar nessa palavra, que Deus disse para mim não falar a respeito do Espírito Santo, se bem que não dá para tirar o Espírito Santo daqui, porque o Espírito Santo nos serve também.
Eu fiquei meditando lá naquela passagem que Jesus disse assim, ó, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Então, como a gente serve a Jesus? A gente serve a Jesus servindo as pessoas. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Meu Deus. Jesus estava falando a respeito de servir em todo o tempo. Jesus abria a boca, o que saía eram ensinamentos a respeito do que era agradar a Deus, servir a Deus de verdade. E eu comecei a ler essa passagem aqui, eu já comecei a me quebrantar. E eu sabia, né, na verdade, eu sei que Deus está falando com a gente, né, porque quando nós decidimos servir, e servir pessoas, e servir o corpo de Cristo, e servir o reino, como também o Sr. Otaviano, leva os irmãos da igreja para lá e para cá, vão para uma congregação, vão para outra também, isso também é uma forma de servir, também é uma forma de trabalhar pelo reino. E eu fiquei pensando, né, às vezes as pessoas não decidem o que é uma viagem missionária. Quando eu vou para lá, eu não vou para passear, vou para servir também. Sim. Durante assim, ó, no início das minhas viagens, o apóstolo que me hospeda, ele vivia uma fase boa de prosperidade, porque ele tinha uma empresa de colocar aquele gás nos automóveis, e ele era muito requisitado. Mas das últimas 7 viagens para cá, assim, ele começou a cair, porque a Argentina foi caindo. E sempre que eu ia, ao invés agora dele me servir, quem servia ele era eu. Eu me lembro que um dia ele estava triste e disse para mim assim, não tinha feito nenhum trabalho, e eu me lembro que eu tinha dinheiro naquele dia. Daí eu disse assim, vamos cambiar por peso e vamos comprar comida, comprar café, comprar pão, porque um dos hábitos do povo argentino é comer um prato de comida com um pedaço de pão junto. Se não tiver um pedaço de pão, a refeição não é completa, porque é um hábito. E ele estava triste porque ele não tinha como, mas naquele dia eu tinha, e eu podia servir a ele. E eu fiquei muito feliz de poder servir. E Deus me proporcionou muitas experiências, assim, de eu poder ajudar ele com gás, com os pedágios. E isso tudo me deu assim, muita alegria, porque eu também tive a oportunidade de servir. Então, quando a gente faz isso pelo próximo, a Bíblia diz que isso nos dá satisfação. E o corpo de Cristo, a igreja, é a igreja do próximo, porque a gente nunca está sozinho na igreja. Sempre tem alguém. Sempre é uma pessoa que a gente pode servir, que a gente pode ajudar, que a gente pode abraçar, que a gente pode doar o nosso tempo, a gente pode fazer alguma coisa por esta pessoa. Então, a igreja de Jesus, ela tem um chamado. Todo cristão tem um chamado, que é servir. Às vezes a gente não é chamado para pregar, mas a gente é chamado para servir. Né? Às vezes a gente não é chamado para fazer outros serviços dentro da igreja, mas todo cristão tem um chamado para servir. E quando a gente serve, a gente está naquele cuidado, né? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive sede, né? Você me deu de beber. Entendeu? A gente começa a praticar esses princípios. Isso revela que Cristo, de fato, está sendo gerado dentro de nós. E Cristo gerado em nós, a Bíblia diz que isso é a esperança da glória. Amém. Que coisa maravilhosa a gente ter esse entendimento sobre o Senhor. Eu oro, né, para que o Espírito Santo ele nos desperte e ele gere dentro de nós essa fome pelo serviço, pelo propósito de Deus. Eu acredito que Deus também tem um propósito na vida da Lúcia. Que Deus vai fazer grandes coisas, está fazendo grandes coisas na vida dela. Também com o propósito da Lúcia servir, né? E ela poder repartir com outros aquilo que Deus fez na vida dela. Então, servir ao corpo de Cristo nunca vai fazer, ou nunca vai permitir, que aquilo que a gente faz para o Senhor seja algo pequeno, ou sem utilidade. Porque nós estamos servindo ao Senhor, servindo pessoas. Então, qual é o meu chamado? Servir. E se a gente começa a servir, daqui a pouco a gente se encaixa. Deus coloca a gente em algum lugar. Algum lugar a gente vai funcionar e o Espírito Santo vai tomar a vida da gente, daqui a pouco, e
vem para o altar, começa a ministrar, começa a falar, Espírito Santo derrama graça, sabedoria sobre nós, para que a gente possa servir ao corpo de Cristo, ministrando Jesus, aquele mesmo Jesus que morreu na cruz, que agora vive dentro de nós, de verdade. Então, servir é o propósito. Diga para quem está do seu lado, servir é o propósito. Servir ao propósito. Servir é o propósito. Eu creio. Marta, servir ao propósito. Ô Jesus, o me ajuda, propósito Deus. não é de Deus, é a gente servir o corpo de Cristo. Amém? Se eu passar disso, eu sei que eu vou encher linguiça. Então, eu não quero encher linguiça. E eu sei que a palavra de Deus para nós nessa hoje é servir. E com, digamos assim, quanto mais intenso a gente for em servir, mais abençoado a gente vai ser. Amém? Amém. Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, por esta noite. Nós te damos louvor. Nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem de poder entender um pouquinho da Tua palavra, da Tua verdade, e de o Senhor nos dar a oportunidade de poder servir ao corpo, ministrar a vida do Senhor sobre os Teus filhos. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça algo poderoso dentro de nós. Faz algo novo dentro de nós. Ministra-nos de forma sobrenatural. E aquilo que ainda não está completo, que o Senhor complete. Aquilo que nós ainda não entendemos, que o Senhor nos ajude a entender. Prepara o nosso coração para o novo, para o extraordinário, para aquilo que o Senhor tem, Senhor, para colocar em nossas mãos como igreja, como teu povo, como teus filhos. Abre o nosso entendimento, revela Cristo ao nosso coração de tal maneira, Espírito Santo, se movimenta mesmo em nós, sobre nós, dentro de nós, de tal forma que Jesus seja formado, como diz a tua palavra, dentro de cada um de nós. Que o servir seja intenso, que amar ao Senhor também seja intenso, e que tudo aquilo que empreendermos em fazer, em manifestar como filhos, o Senhor nos ajude a ser intensos, completos, realizados no Teu reino, não tendo falta de nada, experimentando o shalom do Senhor, que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, que o Senhor nos leve a esse lugar, a essa revelação, Espírito Santo, para esses dias. Ajuda-nos a servir o corpo da forma como o Senhor também fez, entregando a nossa vida por outros, entregando a nossa vida pela igreja, pelo propósito, pela noiva do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver isso intensamente para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por esta noite, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, porque nós que estamos aqui, esta palavra é para nós como igreja. Então edifica-nos, fortalece-nos, nos enche com a Tua presença, com o Teu fogo, remove toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que não é do Espírito Santo, tudo aquilo que tem o propósito de roubar, matar e destruir, nós quebramos e repreendemos, desfazemos em nome de Jesus. Nós declaramos sobre esse lugar avivamento, declaramos sobre este lugar salvação, libertação que veio do norte, do sul, do leste, do oeste, que os demônios não segurem as pessoas dentro de casa, mas que elas tenham vontade e forças para vir, e o Senhor faça algo pleno, completo e poderoso. Ajuda-nos a servir, Senhor, a viver a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo estava ali falando e eu estava pensando, né? Jesus disse que não existe amor maior do que este, em dar a sua vida pelos seus amigos. Verdade. E dar a vida é servir.
né? A vida fala do tempo, a vida fala da nossa força, a vida fala dos nossos recursos, dos nossos bens, a vida fala de tudo que a gente tem, né? Então, dar a nossa vida é dar tudo. Então, a maior prova de amor a Deus é dar a vida pelo próximo, é servir o próximo, é se dedicar pelo outro, é entender a dor do outro, é ajudar na dificuldade do outro, né? Claro que a gente falha muitas vezes nisso, porque nós ainda temos que lutar contra uma natureza egoísta, né? Eu fico pensando como eu sou tão egoísta às vezes e no servir, eu sou tão limitada no servir por causa de alguns egoísmos, e que Deus possa nos libertar de tudo isso que nos impede de tirar a toalha. Jesus não foi nem um pouquinho egoísta. A gente serve de toalha, né? A gente serve até onde a gente acha que dá, né? Até onde não vai me expor o suficiente, até onde não vai me exigir tudo de mim. Quando exige um pouco mais do que eu quero, a gente já não quer muito se doar. E Jesus foi totalmente entregue, né? Ali a gente vê nos filmes que na cruz ele tem ali um paninho enrolado nele, né? No seu corpo tem um pano envolto, mas a gente sabe que na história real, no acontecimento real, não tinha nada, né? Quando ele estava ali lavando os pés dos discípulos, totalmente nu, sem toalha, ele já estava avisando, ó, vai ser pior que isso aqui. Se isso aqui é exposição, vocês vão ver o que é cruz. Isso ali tem que ser muito livre de todo egoísmo, tem que ser muito livre de toda, né, todo achismo, toda arrogância, toda soberba. Tem que ser, meu Deus do céu, que a gente consiga chegar nesse coração, né, de se entregar totalmente. Senhor, muito obrigada, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos lembra do propósito, o Senhor sempre nos lembra da razão de todas as coisas, o Senhor sempre nos lembra do propósito para o qual nós fomos criados. E muitas vezes a gente se distrai e a gente se esquece, fica procurando coisas grandes, e o Senhor está naquilo que é simples. O Senhor está no servir, simplesmente isso. Abra os olhos do nosso coração para que nós possamos entender de verdade essa palavra na prática, o que ela é. Nos perdoa pelo egoísmo, nos perdoa, Senhor, pelo individualismo. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não damos o nosso melhor, o nosso tudo. Aleluia. Nos ajuda a ser livres disso. Livres do egoísmo, livres do eu, livres da arrogância, livres do achismo. E de tudo aquilo que nos impede de nos entregar totalmente ao Senhor, de nos entregar totalmente a Deus. Nessa noite, Espírito Santo, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, trabalha nas nossas razões, que não servem para nada diante do teu Espírito. Sem ti nada podemos fazer, diz a tua palavra, e é verdade, é isso. Ei, Espírito Santo, nós nos rendemos em adoração ao Senhor.
as nossas famílias diante do Senhor. E declaramos em nome de Jesus a tua proteção, o teu cuidado, as tuas mãos poderosas sobre nós, nos dando livramento, nos dando sustento, nos dando proteção, trazendo alegria, trazendo a paz a esses lares, a essas casas, trazendo saúde mental, emocional, física, nos relacionamentos, ajustes, curas, libertações, restaurações, tudo que é necessário em cada lar, em cada casa. O Senhor conhece a realidade das famílias, então que o Senhor vá de encontro com as realidades e com as necessidades, suprindo cada uma delas para o louvor do teu nome. Declaramos a bênção, declaramos a vida, declaramos a paz, a prosperidade, a salvação, os céus de Deus se manifestando em cada lar e em cada família representada neste lugar. Leva-nos com vida e segurança aos nossos lares e esteja conosco, Senhor, nos dando direção, nos guiando e nos conduzindo em todas as coisas de acordo com a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E até terça-feira, em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor por essa noite. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Não era para mim vir hoje aqui.